Muito bem, olha, e hoje vai ser um programa diferente. Há alguns dias, um querido amigo, grande advogado aqui, especialista em direito do consumidor, com um grande escritório muito competente e representativo, perguntou se eu aceitava fazer um live com ele, que ele queria uma live, ele queria me entrevistar. Eu digo, tá. E aí fomos aqui, ele disse, não, eu topo. E ele perguntou se queria que falasse sobre as perguntas. Eu digo, não, só vale se for livre. Você pode perguntar tudo o que quiser, na hora que quiser. Eu estou me referindo, e já está aqui no Skype com a gente, é o doutor Cândido Sá. Ele é que vai me entrevistar. Está livre. Pode perguntar qualquer coisa. Não sei se eu responderei também qualquer coisa, mas é um prazer enorme. Muito obrigado pela ideia sua. E é até bom, Cândido, para a gente fugir um pouco, não ficar somente nessa coisa de corona, governo, antigoverno, não sei o quê, porque também enche o saco, não é, rapaz? E aí eu estou à sua disposição. Muitíssimo obrigado pela sua ideia e pelo seu convite. Não, querido Mário, bom dia a todos, bom dia aí aos ouvintes da nossa metrópole, um bom dia especial, claro, a toda a equipe aí, a Luana, Nardelli, Abraão, e um bom dia especial de coração para você, meu amigo querido, que eu sempre tive um afeto muito especial e muito grande, você sabe disso. E, na realidade, explicando a ideia, eu tenho lhe acompanhado aí, você tem sido muito ativo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, do ponto de vista pessoal, né? E a gente observa, lendo as suas postagens, que você tem um conhecimento, Mário, uma leitura da história da Bahia, uma leitura da história do Brasil, né? Aliado a tudo aquilo que, obviamente, eu conheço de você no decorrer dos anos, todas as entrevistas que eu já vi você fazer, eu acho que você tem guardado em si, em sua mente, um tesouro muito grande, né? Um tesouro a nível histórico mesmo para os baianos, um tesouro da história da sua vida. Eu acho que a história da sua vida é riquíssima. E por isso eu tive essa ideia de lhe entrevistar, de perguntar a você, porque eu acho que todos os seus ouvintes, eu estou aqui personificando todos os seus ouvintes que teriam vontade de fazer isso, né? De perguntar. Você veja, por exemplo, aqui, iniciando as nossas perguntas, você é filho de pai húngaro e mãe amazonense, e veio parar na Bahia de Todos os Santos, em Cantos e Axé. Né? Então, como é que isso se deu, Mário? Como é que você veio parar aqui na nossa querida Bahia, que você abraçou com tanto carinho, com tanto afeto? Sendo filho daqui, é óbvio, né? Soteropolitano. Exatamente. Pois eu nasci aqui em Salvador no dia 21 de março de 1944, na maternidade Climério de Oliveira. Outro dia até coloquei no Instagram a foto da primeira casa onde eu vivi no primeiro ano da minha vida, ali na Rua do Castanheda, no Largo da Palma. Depois meus pais se mudaram para a Avenida Princesa Isabel, 42, na Barra Avenida. Meu pai, judeu, húngaro, engenheiro. Naquela época, o antissemitismo, embora ele tenha vindo antes de Hitler estar no poder, ele tenha vindo do Brasil, mas o antissemitismo já era corrente lá na Hungria, tanto que ele, para entrar na universidade, ele teve que estudar na Áustria, porque na Hungria estabelecia o que ele chamava números clausus, números fechados. Se na Hungria tinha 1% de judeus na população, então só 1% poderia entrar na universidade, o que é uma barreira, né? Ele foi, estudou na Áustria,
voltou para a Hungria e viu que não tinha muitas possibilidades. Alguns amigos chegaram e disseram: olha, vamos para o Brasil. Ele era muito jovem, um filho caçula, tinha duas irmãs mais velhas, o pai e a mãe. E ele topou e chegou no Brasil sem falar uma palavra de português. E olha que o húngaro é uma língua difícil, ele falava alemão bem, porque eu estou na Áustria, e falava inglês. E veio e acabou arranjando rapidamente emprego, porque naquela época, inclusive, havia uma carência de técnicos especializados. E essa empresa que ele trabalhou, o Byton Companhia, em um determinado momento mandou ele para Ilhéus instalar o primeiro cinema da cidade. E papai foi. Quando chegou lá, ele deu a curiosidade de vir para Salvador. E aqui chegou. E aí ele começou a frequentar a comunidade judaica, que era grande na época, e lá ele conheceu uma amazonense. Papai era judeu esquenazi, que é da Europa. Minha mãe era judia sefaradi, que era oriunda da Espanha e Portugal, que foram expulsos pelos ex-católicos e acabaram migrando para Tanger, Marrocos, e foi de lá que meus antepassados vieram. E meu avô materno trabalhava com borracha, chegou a ter uma fortuna razoável, mas com a queda do ciclo da borracha, ele então saiu como judeu errante, foi morar no Maranhão, no Ceará, no Pará, acabou em Juazeiro, aqui na Bahia, onde ele foi dono de um hotel, o Juazeiro Hotel. E depois veio para Salvador e ficou. Ele morreu algum tempo depois, e minha avó, mãe de minha mãe, comandou a família. Minha mãe se formou em odontologia, passou no concurso, foi ser dentista da prefeitura de Salvador. E diz a lenda que um dia meu pai teve uma dor de dente. E aí disseram: olha, tem uma dentista muito competente, também é da comunidade. Papai foi lá e eles acabaram se apaixonando. Em 1938 se casaram. Meu irmão mais velho nasceu em 39, meu irmão Eduardo, que já faleceu, nasceu em 41 e eu em 44. Então, eu nasci assim numa família muito peculiar, sabe? Porque meu pai húngaro, minha mãe brasileira, judeus, cultos, com um nível de cultura que me ajudou e a mim e meus irmãos muito. E foi por aí que a vida da gente começou. Eu tinha minha avó Raquel, que era mãe de minha mãe, que era uma figura impagável, né? Avançada por tempo dela, fumava, jogava poker com os amigos de papai, era muito espirituosa e eu herdei muita coisa dela. E foi assim que a vida da gente começou. Depois estudos, papai e minha mãe sempre diziam: a única coisa que não se tira de um judeu é o que ele tem na cabeça. E isso foi um traço marcante nas nossas vidas. Maravilha, meu amigo, maravilha. E aí, já vi que o humor você herdou da avó, então, né? A avó é que influenciou. Mas, Mário, você é administrador de empresas, por formação da Universidade Federal da Bahia, inclusive quando a Escola de Administração da UFBA era o top do top do top, né? Já foi, assim, talvez a melhor do Brasil na área de administração de empresas. Portanto, você tinha uma vida guiada para a iniciativa privada. Você não fez administração pública, você fez administração de empresas, né? Fez, inclusive, cursos na Espanha, na França, e, portanto, se desenvolveu nessa área. Então, quando é que você descobre a sua vocação política? Quando é que você percebe que você vai mudar de área, né? Vai deixar de seguir para a linha da iniciativa privada e algo bate aí dentro do seu coração
para a gente não lembrar aquele jingle maravilhoso, que é o melhor que já foi feito na história das campanhas do Brasil, não é? E que emocionou todos nós baianos. Mas quando é que você descobre essa vocação? Quando é que ela surge mesmo dentro do seu peito e você parte para fazer política? Olha, Cândido, é o seguinte, primeiro vestibular que eu fiz foi para Direito. Poucos dias depois da morte súbita de minha mãe, aos 49 anos, eu não estava preparado também, a morte de minha mãe me abalou bastante. O papai era um comerciante que ficou rico, de sucesso, e ele desejava, mas nunca forçou, desejava que um dos filhos seguissem. Né? Os dois meus irmãos mais velhos se formaram em engenharia na Politécnica, e eu fiquei esse ano, que perdi o vestibular, trabalhando com o papai. Mas estudei, e aí meu irmão Eduardo disse, olha, apareceu uma escola nova aqui, fantástica, escola de administração, vá lá, e eu fiz o vestibular e fui. E, no fundo, a ideia, no princípio, era continuar com o papai na loja dele. Eu cheguei a ter uma loja minha, eu cheguei a ter negócios em sociedade com o Nilo Coelho, que foi governador da Bahia, que era grande, até hoje grande amigo meu. Não é? Mas acontece que, durante a escola de administração, eu tive um grande professor, querido e saudoso amigo, Luiz Sandi. No finalzinho do governo de Lomanto Júnior, em 1966, eu não era formado ainda, eu me formei no fim de 66, Sandi foi convidado por Lomanto para ser diretor do Departamento de Indústria e Comércio da nova Secretaria de Indústria e Comércio, e me levou para ser diretor de divisão. Eu não era nem formado, eu fui, na cara e na coragem. É chamada audácia da ignorância. Quando você não conhece os perigos, você vai. Bom, isso, quando chegou no fim do governo de Lomanto, Antônio Carlos Magalhães toma posse como prefeito nomeado no dia 13 de fevereiro de 1967. E chama Sandi, que era funcionário do Banco do Brasil, professor que tinha acabado de fazer mestrado em finanças na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, para ser o secretário da Fazenda. Aí Sandi vira para mim e diz, eu quero que você vá ser meu chefe de gabinete, você vai ganhar menos. Lá na indústria do comércio você trabalhava um turno, agora você vai trabalhar 3 e vai ganhar menos. Eu topei. Tive alguns colegas meus que diziam, rapaz, eu me lembro que eu ganhava, era correspondente assim, a 570 unidades monetárias no governo do Estado. Fui para a prefeitura com 470. E tinha colega meu que saía da universidade ganhando 2.000. Eu mesmo fui selecionado pela General Motors para ir trabalhar lá. A escola era muito boa, então vinha... Por exemplo, Gilberto Gil, que se formou 2 anos de mim, foi selecionado e foi trabalhar na Gessi Lever, em São Paulo. Esse da General Motors quis me levar para São Paulo, mas na hora eu acho que ele disse, não vou não. Aí entrei no serviço público, fui ser chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda. Aí, quando o Sandi, que me deu uma enorme força e me estimulava bastante, me apresentou Antônio Carlos Magalhães. Aí eu comecei, quando o Sandi viajava, eu ficava no lugar dele, eu comecei a conversar com Antônio Carlos Magalhães, e aí fazer alguns trabalhos. Ele pediu para fazer a reformulação do Corpo de Bombeiros, ele pediu para fazer a reforma administrativa da prefeitura, e nós fomos nisso. Mas eu continuava assim, eu nunca fui um homem de grande planejamento. É o meu próximo meta, não. Não, até hoje eu não consigo. As coisas vão acontecendo e eu vou topando ou não, me dou bem em algumas, me dou péssimo em outras. O que eu tenho de erro deve ser muito mais de qualquer acerto. Aí, quando chegou no final, que em 70, Antônio Carlos Magalhães sai da prefeitura para ser o governador biônico, substituindo o doutor Luiz Viana Filho, outra figura maravilhosa, porque eu tenho o maior carinho e reverência.
E aí Sandy vira para mim e diz, olha, eu vou conseguir com, ou Sandy não, Antônio Carlos, vou conseguir com Luiz Viana colocar você como presidente da Fundação de Planejamento do Estado, para poder você ajudar a montagem do governo. Olha, eu tinha 24 anos de idade, isso é uma coisa de... Né? E eu topei de novo na audácia da ignorância, chegou lá cheio de medalhões e olhavam para mim assim, esse menino imberbe, com cara de bobão, mas fui, né? Ajudei a montar o governo de Antônio Carlos e ele resolveu me nomear secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia no primeiro governo dele, aos 26 anos. Bom, mas até aí o meu trabalho era muito mais técnico. Mas houve uma aproximação muito grande minha com o Antônio Carlos. A gente se entendia muito bem. Não é? E aí nós nos aproximamos bastante no final do governo, quando Roberto Santos entrou, ficou adversário dele, cismo até Geisel nomear ele em novembro de 75 para a presidência da Eletrobras. E eu ia todo dia na casa dele, saía com ele, a gente conversava, ajudei a montar a Santa Helena e a nossa amizade foi crescendo. Mas até aí nada de política. Depois, na Eletrobras, ele foi para lá, eu fui diretor com ele fez questão, eu fui, mas eu disse a ele foi escolhido governador, já no governo Figueiredo, eu vi toda a articulação política que se dava muito ali no gabinete dele. Eu disse a ele, agora o senhor vai me fazer um favor, o senhor vai voltar para ser governador, mas me deixa aqui. Eu estou no Rio, estava casado com a Eliana, na época eu só tinha 3 filhos, Sérgio, mais velho, Duda e Marcelo, nem Mariana nem Chico não existiam ainda. E o novo presidente era um amigo meu também, que tinha sido secretário de Planejamento de Pernambuco, Arnaldo Barbalho, e eu disse, eu quero ficar no Rio, eu quero uma vida mais tranquila, porque essa vida daí é muito doida, eu não tenho tempo para meus filhos, para minha mulher, para minha família, para meus pais. Resultado da história, Antônio Carlos vem para a Bahia, escolhido governador, e um dia, sem me dizer absolutamente nada, anuncia na imprensa, Mário Quedes vai ser o prefeito de Salvador. E me ligaram e disseram isso. Não, isso é mentira, que ele não falou nada comigo, ele sabe que eu quero ficar no Rio, e de noite ele liga para mim dando gargalhada. Você vai ser porque você é o melhor. E tem uma coisa, Jorge Calmon e à tarde estão me pressionando para ele ser o prefeito, e eu não vou nomear ele, o meu prefeito é você. E eu acabei vindo. Aí sim foi que eu comecei a ter uma atividade administrativa e política também, cara. Entendi. E você acha, Mário, que neste momento aí, com essa carreira, porque na realidade você, pelo que você relatou, você inicia aos 22 anos, né, trabalhando aí com Luiz Sandy, e depois, aos 26, já está na Secretaria de Planejamento, enfim, que você colocou aí. Você, e chegando à Eletrobras, sendo nomeado prefeito por Antônio Carlos, você acha que aí se iniciou dentro do grupo de Antônio Carlos um processo de ciúme efetivo contra você? Contra essa sua competência? Sim, sempre havia, por parte de alguns e por parte de... Tem uma boa parte que tinha grande amizade e admiração e gostava muito de mim. Mas sempre ciúme tinha, porque a minha ligação com Antônio Carlos sempre respeitosa. Eu conhecia a vida particular dele, inclusive a vida amorosa dele, ele confidenciava comigo. Eu digo a você uma coisa, eu nunca deixei de chamar ele de senhor, eu nunca puxei um assunto que ele tivesse me conversado, por exemplo, ontem eu encontrei com fulana de tal, e aí eu perguntava 2 ou 3 dias, vem cá, e aquele caso, nunca. Ele tinha um telefone particular que ele atendia, e eram telefonemas particulares, e toda vez que tocava eu me levantava da sala, ele dizia, não fique, eu digo, não.
Privacidade é privacidade. Eu sempre tive o maior respeito por ele, sempre. Admiração e respeito. E, sim, ciúmes teve, sim, muita gente, porque a ligação da gente era tão forte. Tão forte, por exemplo, ele todo fim de semana ele vinha para a Bahia, quando estava na Eletrobras no Rio, e quando ele não vinha para a Bahia, ele passava o fim de semana em minha casa. Nós ficávamos juntos, saíamos, almoçávamos juntos, fazíamos coisas juntas. Sempre, nós tínhamos realmente uma relação muito próxima, de amor mesmo, de amor, de carinho e tudo. Agora, Antônio Carlos, e eu cheguei a conversar com ele algumas vezes, e disse assim, mas o senhor é muito mais do que todos nós que estamos ao seu lado, juntos. O senhor tem qualidades que nós nunca teremos. O senhor tem uma visão, o senhor tem coragem, e o senhor tem a coragem até de muitas vezes não ter limites. Então não tem por que ter nenhum tipo de insegurança. Mas uma característica dele é que, como se diz no popular, ele emprenhava muito pelo ouvido, entendeu? Então o sujeito chegava para ele e disse, olha, Mário Quercia está crescendo muito, daqui a pouco ele vai querer tomar seu lugar, daqui a pouco não sei o quê. E eu cansei de chegar para ele, ter conversa, governador, não faça isso, eu sou seu amigo, sou seu liderado, sou seu subordinado. Mas chegou no ponto que não deu e acabou dando aquele rompimento, ficamos 7 anos afastados, foi um inimigo duríssimo, porque ele, quando era inimigo, era duro. Mas depois de 7 anos, rapaz, nós tivemos um dos encontros mais comoventes da minha vida, proporcionado pelo deputado Jonival Lucas, em Brasília, querido, saudoso amigo. Quando nós nos encontramos, o que nós choramos, Antônio Carlos e eu, sabe, e foi ótimo, foi ótimo. E eu fiquei muito feliz de reatar a minha amizade com ele. E quando eu soube que ele já estava nas últimas, eu saí daqui de Salvador só para ir me despedir dele lá no hospital. E foi muito comovente, porque ele chorava, eu chorava, ele segurava a minha mão, a enfermeira dizia, não pode ficar mais, tem que sair, ele não largava, e eu dizia, não, senador, a gente vai se encontrar na Bahia, vamos embora, e tudo, mas ele sabia que estava se despedindo, eu também, até hoje, eu me emociono. E Antônio Carlos foi uma pessoa muito importante na minha vida. Tanto nas brigas, ele me ensinou muito como enfrentar uma briga dura, porque brigar com ele não é fácil, não era fácil. Quanto no apoio, no carinho, na solidariedade e na capacidade dele ter sido um grande político, claro que com defeitos, como quem é que não tem? Quem é o porreta aí que pode dizer, não, meu é tudo corretinho, tudo corre bem, tudo certo? Não existe, né? Com certeza. Então ele foi, até hoje eu tenho um enorme carinho por ele, saudade, e faço questão de ressaltar isso sempre que tenho uma oportunidade. Ô, Mário, eu sou muito observador, né? Salvo engano de memória, inclusive, você foi a penúltima pessoa que segurou a mão dele antes dele falecer. Não é isso? Sinceramente, até hoje, eu acho que a Bahia tem uma falha de gratidão com o senador Antônio Carlos Magalhães, do ponto de vista de reverenciamento do seu falecimento, né? Porque a única pessoa que eu vi, lhe sendo sincero, aí, lhe conhecendo um pouco também, de tantos anos de amizade, verdadeiramente emocionado e que verdadeiramente abriu o coração na época em que ele falou e que se colocou de forma verdadeira e que colocou sua amizade, seus problemas e tudo mais com ele, e que prestou a ele, de fato, as homenagens devidas, porque é óbvio que ele tinha inúmeras qualidades, né? Tinha defeitos também, mas tinha inúmeras qualidades, foi você. Né? Então, a gente percebe que, de fato, era uma relação muito forte que você tinha com ele, apesar de que eu imagino, porque
você, naquela época eu era jovem, mas eu percebi quando você teve o conflito, né, a divisão da questão da eleição para a sua segunda prefeitura, o processo que tentaram fazer de desconstrução da sua imagem foi algo violentíssimo, né? Você sofreu e imagino que a família também toda deva ter sofrido muito. Não é fácil. Agora, Mário, é uma curiosidade. Você não sabe como eu lhe conheci, mas eu vou lhe contar. Antigamente, antigamente, a mãe da gente dava dinheiro para a gente pegar aquele ônibus ali, aquele dinheirinho contado, né? E eu fui estudar na casa de um colega meu, no Politeama, Tota Portela, que hoje é o primeiro flautista da Orquestra Sinfônica da Bahia. E descendo os barris, fiquei naquele ponto que era mais fácil, porque eu pegava ali a Centenário, saltava no chame-chame e ia caminhando para casa. Quando eu estou no ponto dos barris, você desce e chega um bocado de carro preto, rapaz, aquele negócio, eu tomei aquele susto, e aí futuquei aquele amigo meu que estava do lado, que era Maurício, disse, rapaz, o que é isso? Aí me disseram, não, é o prefeito Mário Kertz, rapaz. Aí eu disse, isso era mais ou menos 79, 80, né? Aí eu disse, mas o prefeito Mário Kertz, aquele que a gente vê na televisão, aí o meu amigo, é ele mesmo. Eu disse, mas rapaz, ele veio fazer o quê aqui, no meio da rua, né? No meio dos barris? Não, ele veio fiscalizar uma obra que ele está fazendo aqui, ele veio verificar. Eu salvo engano em memória, eram os pontos de ônibus, alguma coisa de estacionamento. Eu não me lembro o que era exatamente, Mário, mas eu fiquei tão impressionado com essa história que eu não esqueci até hoje. Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 57 anos, né? Então, para você ver que eu não esqueci até hoje. E aí eu lhe faço a pergunta, você acha que falta ao político atual essa sensibilidade, essa capacidade de ir até aquilo que de fato o povo necessita, né? Porque um ponto de ônibus, um local para estacionar, muitas vezes, o carro para pegar aquela vinculação que existia, que separava o carro, pegava o ônibus, etc. Tudo isso é extremamente necessário para aquele sujeito que sai exausto do trabalho, que trabalha 12, 8, 10 horas por dia, né? Então, você acha que falta essa sensibilidade ao político brasileiro? Ele não consegue conectar com as verdadeiras necessidades, né? Da população, de fato, mais carente que a gente tem no país, porque você ia lá, você ia de perto, você verificava, você balançou lá o ponto de ônibus para ver se a obra estava firme. Né? Eu vi, ninguém me contou, não. Eu estava lá. Então, meu querido amigo, foi assim que eu lhe conheci. Então, você acha que falta isso hoje ao político brasileiro? Eu acho o seguinte, não, tem alguns que conseguem manter isso. O que eu acho é o seguinte, Cândido, a forma com que o processo eleitoral foi modificando, ele artificializou muito a relação político-eleitor, porque se deu mais importância a fazer programas de televisão glamourosos, pesquisas quali e quanti para saber exatamente. A pesquisa quantitativa indica quantos por cento votariam em você e no outro. A outra, você pega grupos, não é, de eleitores, categoria A, B, C, idade, etc., e começa a pesquisar o que é que eles querem ouvir. E aí, então, você acaba fazendo com que o político fique um pouco um autômato. Eu vou dizer o que você está querendo ouvir. Eu acho que o que me ajudou muito, primeiro porque quando eu fui prefeito biônico nomeado, não tinha que ter a campanha. Segundo, porque eu sempre fui uma pessoa muito autêntica.
nesse sentido de que eu sentia um enorme prazer em estar junto do povo. Sentia prazer mesmo, não era artificial, não era para ser fotografado, não era para ser filmado, nada disso. Eu ia com meus secretários, rapaz, inaugurar ou começar uma obra, aí uma dona de casa no bairro humilde, entre aqui, eu fiz uns salgadinhos para o senhor. Alguns secretários meus ficavam assim olhando, eu comia tudo, eu não tenho esse negócio. Muita gente diz assim, você pode ser envenenado. Eu digo, se for, eu morro, pronto, acabou. Mas eu sentia prazer. Quando eu abraçava, quando eu beijava, eu consegui ter uma relação de amor com a população e a população comigo. Isso foi que me deu a grande força. Você veja o seguinte, eu fui demitido, né, brigando com o Antônio Carlos, no dia 5 de novembro de 1981. E Antônio Carlos, inclusive, chateado comigo, disse que eu tinha acabado de assinar o meu atestado de óbito político, nunca mais ia ser mais nada. Tá. Em janeiro do ano seguinte, eu fui com a Eliana e mais um grupo pequeno de amigos, e uma bandinha do maestro Reginaldo, que tocava Deixa o Coração Mandar, que tocava Se a Canoa Não Virar, olê, olê, olá. Fui na lavagem do Bonfim. Rapaz, eu nunca vi, eu digo isso sem nenhuma vaidade nem orgulho, uma manifestação de amor da população tão grande como eu vi naquele dia. Tanto é que, nesse mesmo ano de 82, Eliana, que nunca tinha sido política, aceitou ser candidata a vereadora. Eu não podia ser candidato a deputado, porque eu teria que ser pelo partido de Antônio Carlos. E eu sei que ele não ia me dar a legenda para me candidatar, então nós fomos apoiar Roberto Santos, Valdir Pires e Rômulo Almeida, e a Eliana foi candidata a vereadora. E a publicidade dela era assim, aparecia ela na frente e eu meio desfocado, dizia, Mário não pode ser candidato, mas eu posso. Ela teve mais votos em Salvador do que o senador Luiz Viana, que foi eleito, que o governador João Durval, que foi eleito. Então, nós tínhamos uma relação de amor muito forte, eu consegui. E quando eu voltei à prefeitura, já eleito aí, com uma das maiores votações do país, também, né, essa relação se renovou. Agora, depois, houve descaminhos, erros terríveis que eu cometi, por exemplo, de escolher Fernando José para meu sucessor, impressionado muito por Valdir Pires, que não quis me ajudar nem um pouco, e outras histórias aí que tomaria aqui 10 horas para contar. Mas o que me agradava, e eu faço isso, eu digo a você com toda honestidade, eu sou uma pessoa carinhosa, porque meus pais sempre foram, tanto meu pai quanto minha mãe, minha família, nós somos beijoqueiros, meus filhos, todos, meus netos. Então, no meio do povo, eu sentia uma energia, uma alegria, um carinho de beijar, de pegar, e não é para parecer como essa coisa artificial que tem hoje, entendeu, Cândido? Entendi. Não era aquela coisa robotizada o famoso publicitário que ganhou uma importância monumental e a vocação política foi para um segundo plano. Né, vez que eu fui para a prefeitura eleito, eu não tinha marqueteiro, eu tinha 26 minutos de televisão por dia, de manhã e de noite, e eu falava livremente, não tinha esse negócio de pesquisa qualificante, que nada, nós não usávamos isso. Duda Mendonça me ajudou bastante, muito, mas ele também estava começando na coisa da publicidade política, ele é uma pessoa genial, criativo demais, me ajudou muito, mas não era o que depois foi, não. E completamente diferente, era uma coisa muito mais natural. Claro, e você também tinha uma vocação muito, muito forte, né? E me diga uma coisa, Mário, como é que você tá vendo aí, no caso desses caminhos que nós estamos seguindo hoje
do ponto de vista de Brasil, né? O que é que você acha, se você como gestor público, como administrador, o que é que você acha que está sendo feito de certo, o que é que você acha que está sendo feito de errado, que rumos você corrigiria, o que é que você daria de conselho ao presidente Bolsonaro, se você pudesse fazê-lo? Você que já entrevistou praticamente todos os presidentes, né? Inclusive ele, pessoalmente, aí no estúdio da rádio, quando ele era candidato a presidente. Olha, é difícil dar um conselho ao presidente Bolsonaro, porque ele tem umas ideias já bem formadas, nítidas. Uma coisa que eu digo a todo mundo, e a gente tem que ser honesto, é o seguinte: Bolsonaro não enganou ninguém. Ninguém. O que ele falava e o que os adversários dele também colocavam no ar, de falas antigas dele, mostravam perfeitamente quem ele era, o que ele pensa e tudo. Ele não mudou. Eu acho que o grande equívoco do presidente agora vem com essa coisa do tratamento que está sendo dado a essa pandemia, a disputa com os governadores, fica muito presente a perspectiva da tentativa de reeleição dele, a ação nem sempre melhor dos filhos dele, entendeu? Mas acontece o seguinte: se fosse para dizer alguma coisa, ele dizer: presidente, nós precisamos de união agora. Na hora da eleição, brigue, lute para se reeleger. O senhor foi eleito democraticamente, ninguém, e eu não defendo nenhum tipo de golpe em cima dele, nem contra a democracia, nem contra ele. Ele foi presidente pela vontade do povo. Se o povo se equivocou ou não, não importa, é a democracia assim. Então, a única coisa que eu ia dizer: presidente, agora, relaxe, se una com todos, seja um grande pacificador nacional. Quando estiver na hora da disputa, aí o senhor entra no pau contra João Dória, contra Witzel, contra quem ele acha que pode ser adversário dele. Entendeu? Mas isso é um dos males da reeleição. Eu sou contra. Que se não tivesse reeleição, a postura do sujeito que chega no cargo é diferente. Ele sabe que não vai poder se candidatar. O outro, quando senta, já senta pensando: o que é que eu vou fazer para me reeleger? E essa união dele agora com o Centrão é terrível. Você vê que o general Augusto Heleno canta aquela música: se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão, agora estou entregando Denox, Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico. Mas a gente tem que, ele é o presidente, e a gente tem que, inclusive, na medida do possível, e sendo possível, ajudar para que o Brasil fique melhor, porque é a vida de todos nós, rapaz. Não adianta a gente ficar só querendo jogar contra nós. Com certeza. Tem que dar certo para que a gente também possa dar certo, né, Mário? Não tenha dúvida. Agora, ele tem realmente algumas coisas inexplicáveis. Para mim, são inexplicáveis. Eu não consigo entender por que ele tem que dar entrevista todo dia. Ele para todos os dias para dar entrevista e todos os dias para dar uma patada na imprensa, né? Porque se fosse entrevista, tudo bem, mas ele dá uma patada sempre em um e outro. Para mim é um negócio inexplicável isso. Eu acho bem explicável, sabe? Porque eu vou lhe dizer. Primeiro, ele conseguiu, com isso, ser o presidente da República com maior presença na mídia. Falem mal, mas falem de mim. Sim. Segundo, os recados dele todos são para aquele grupo que o apoia e que ele quer manter como uma base fundamental para o processo de reeleição. Ele mantém essa base e, ao longo do processo, ele vai tentando adquirir novos apoios. Ele faz isso porque ele descobriu. Ninguém pode dizer que ele não é um presidente acessível. Ele, às vezes, responde, né, com grosseria, impropério,
não tem essa coisa da liturgia do cargo, mas também tem uma grande parte da população brasileira que gosta disso, porque é assim, meio debochado, que gosta de falar palavrão, que dá banana, né, que pergunte à sua mãe, pergunte ao seu pai. Mas eu acho que ele faz isso de uma forma bem pensada. Eu acho que ele faz de propósito, faz bem pensado. Ele está todo dia o tempo bem orientado, né? Não é à toa, né? Não, eu acho que é dele mesmo, da cabeça dele. Ele não é uma pessoa estúpida, não. Ninguém pensa isso, não, que ele não é inteligente. Eu acho que ele é inteligente. Acho que ele tem ideias atrasadas, retrógradas, mas eu acho ele uma pessoa inteligente. E eu acho que ele também não pensava que acabaria presidente da República tão rápido. E acabou. Né? Donald Trump foi a mesma coisa, entendeu? E está aí. Mas é o nosso presidente, não é não? É verdade. E temos que torcer para dar certo, né? A verdade é essa. Claro. Concordando, discordando, mas a gente tem que torcer para dar certo. Agora, o que é que meu amigo Mário Kertz, nesse tempo aí de coronavírus, que a gente tem que ficar preso dentro de casa, meu amigo, o que é que você está fazendo de lazer para se divertir, para você está lendo o quê? Está vendo que filmes? O que é que você indica para a gente? O que é que você faz além de trabalhar na sua vida pessoal, no seu dia a dia? Olha, primeiro eu estou aqui na pandemia com minha mulher, Silvânia, que é uma grande companheira e que me ajuda demais do ponto de vista afetivo. Somos apaixonados um pelo outro, vivemos um momento muito bom e tenho conforto, não tenho que me queixar. Leio muito, converso muito com meus amigos através do Skype, inclusive, daqui, de fora daqui. 2, 3 vezes por semana eu faço um Zoom com todos os meus filhos e netos, e a gente se diverte um bocado. E assisto muitos filmes, eu assisto pelo menos por semana, de 10 a 12 filmes, acompanho séries, e estou relendo muitos clássicos. Eu estou relendo, por exemplo, o Decameron, de Boccaccio. Eu estou relendo o Marquês de Sade, né, mergulhando em coisas assim do início da humanidade, do Renascimento, e revendo coisas da minha juventude. Você sabe que um dos melhores presentes que eu recebi de minha mãe uma vez, minha mãe disse: meu filho, eu sei que você gosta muito de ler, eu quero ir com você ali na livraria Civilização Brasileira, que na época era a melhor livraria daqui, que ficava na Rua da Ajuda, e tinha um vendedor chamado Toninho, que era um sujeito que entendia de todos os livros. Minha mãe disse: eu vou abrir aqui um crédito ilimitado para você pegar quantos livros você quiser. Aí eu lia 10, 12 livros por mês. Na nossa casa, meu pai e minha mãe também eram grandes leitores, tinha uma estante imensa de livros. Meu pai e minha mãe eram amantes de cinema. Papai passava filmes dentro de nossa casa e nós íamos muito para o cinema. Minha mãe, eu viajava com minha mãe, por exemplo, para o Rio de Janeiro. A gente chegava, se hospedava no Hotel Serrador, ali no centro da cidade, e assistíamos todos os filmes e teatros daquela região. Depois nós íamos para o Hotel Califórnia, Copacabana, fazia a mesma coisa. Depois nós íamos para São Paulo, fazemos a mesma coisa. Então, isso tudo, rapaz, fez com que despertasse esse lado de cultural. Não é? E eu tenho grandes amigos que me indicam livros, que mandam livros para mim de presente. Fernando Vitor é um, Chico Ora, o médico, é outro, e outros que mandam, que sugerem. Então, você sabe que eu estou achando que o tempo está passando depressa demais. Eu chego no fim do dia e digo: poxa, tem um bocado de coisa que eu queria fazer e acabei não fazendo. Além de 4 horas que eu fico no ar, conversando aqui na Rádio Metrópole. É verdade. E também, Mário, na expectativa de mais um netinho, né? De meu querido amigo Chico.
E eu Vem aí, tenho no número 9. coração, grande amigo. Número 9, Número Alice. 9, né? A Lara já riqueza está da minha linda. vida, viu? 5 filhos maravilhosos. Com certeza, com certeza. E o 8 carinho que netos e você meio. demonstra por eles é algo assim visível e emocionante, viu? Você está de parabéns pela sua, pelo amor que você consegue transmitir. E eu vou lhe dar aqui um testemunho como seu amigo, né? Assim, eu acho que, meu irmão, uma coisa que eu percebo em você hoje é que você é um homem feliz, né? Você é um homem realizado, você está bem, graças a Deus, de saúde, está aos seus 76 anos e viverá mais muitos anos ainda, se Deus quiser, pela frente. Mas você hoje, a gente sente em você, Mário, felicidade. A gente sente em você tranquilidade, estabilidade. A gente sente que você consegue transmitir para as pessoas e para a sua família, né? Isso passa de forma clara, como eu estou lhe falando aí no Instagram, que eu acompanho seu, acompanho de Chico, enfim, passa de forma muito visível esse seu afeto, seu carinho, e que você está de bem com a vida, né? E realizado, e graças a Deus, feliz. E isso é muito bom, e particularmente você sabe que eu gosto de você demais, né? Você é uma pessoa que me ajudou muito no início de minha carreira, foi quem me deu um espaço na rádio para falar, quando eu não falava nada, era tímido, tinha vergonha de falar, e foi você que me ensinou ali a falar e a responder as perguntas de defesa do consumidor. E para mim também é uma grande felicidade lhe ver feliz e lhe ver realizado. Acho que você, a sensação que eu tenho é que você vive um momento muito bom de sua vida, né? Apesar desses fatos externos todos aí, que como você também eu não aguento mais, não dá mais para ligar o Jornal Nacional e ficar ouvindo o número de Covids, nem fazendo previsões do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Infelizmente, eu acho que as perspectivas não são boas, porque nós vamos ter um abalo econômico, sem dúvida nenhuma, muito forte. E as empresas brasileiras, na grande maioria, são muito frágeis. Então, eu acho que nós vamos viver, mais uma vez, para a população pobre, uma dificuldade muito grande. Uma coisa que eu acho interessante, Mário, no Brasil, eu não sei o que é que você acha, mas no Brasil, você passa meses se discutindo a reforma da Previdência que vai trazer bilhões ao cofre público. A reforma é aprovada e logo depois está tudo com déficit, está tudo de novo, né, na maior dificuldade, e ninguém toca mais na reforma da Previdência, nem para onde foi aquela economia, nem para onde deveriam ir aqueles bilhões que seriam para educação, saúde, etc. Então, infelizmente, isso é o país, uma realidade também que a gente vive, até porque nossa sociedade civil, no fundo, ainda não está preparada para participar como deveria participar da vida política, né? Porque, no fundo, política é tudo. Política é o que faz com que a gente sobreviva melhor, não sobreviva melhor, que a gente tenha uma vida mais digna ou menos digna. E é muito fácil a gente falar, né? Fica em casa, e a grande quantidade de milhões de brasileiros e aqui de nós baianos que nós conhecemos, ali Baixa da Alegria, Vale da Muriçoca, Nordeste Amaralina, né? Massaranduba, enfim, vários locais, em onde o sujeito não tem nem onde morar direito, tem uma casa de 60 metros quadrados, como é que ele vai ficar dentro de casa com 10, 12 pessoas, né? Então,
às vezes a turma da Barra, Barra Bendita, da Graça, a turma aí, nossa classe dominante, né, famosa classe dominante, não tem uma leitura correta da necessidade da grande maioria do povo brasileiro. Mas, meu irmão, eu queria encerrar essa nossa entrevista aqui, encerrar com muito carinho, com muito afeto, viu? Um beijo no seu coração, dizer que lhe amo demais, gosto muito de você, tenho um carinho enorme, um agradecimento enorme a você, viu? E que tenho uma amizade extensiva ao nosso querido Chico, e está ali sempre, estou sempre com ele, sempre de vez em quando bato um papo com o Chico, e lhe parabenizar pela família linda que você fez. Vem aí mais um netinho que é de Chico, parabenizar pela sua pelo amor que você vem nesse momento transmitindo a todos nós através desse afeto à sua família. Muito obrigado, Mário, pela entrevista. Um beijo no coração e um abração. Tá certo? Eu que agradeço a você, Cândido. Foram momentos muito agradáveis. Eu também gosto demais de você, te admiro. Você agradece. Eu agradeço muito pela ajuda que você nos dá sempre, com toda a solidariedade, com toda a presteza e com toda a amizade. Foi um prazer ser entrevistado por você, viu? E você não pode imaginar que no YouTube o número de pessoas aqui dizendo que você é um grande entrevistador, que pode vir trabalhar na metrópole ou ser candidato a prefeito de Salvador. Então, Cândido, meu querido amigo, infelizmente nosso tempo esgotou, mas um beijo para você, muitíssimo obrigado. E olhe, muito obrigado por essa sua ideia, viu, de me entrevistar, né? Eu gostei muito. É bom que a gente conversa, ouve sua opinião, a minha um pouco dessa história aí que não vale muita coisa, mas sempre vale muito. Um grande abraço, obrigadão, viu? Outro, Mário. Um abraço, querido. Um abraço.